A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje vamos começar o Evangelho conforme escreveu Lucas. Hoje vamos falar sobre Lucas capítulos 1, 2 e 3. Mas antes vamos falar aqui acerca de algumas notas introdutórias do Evangelho de Lucas. Primeiro falando acerca do autor. O autor é Lucas, que é chamado lá em Colossenses 4, versículo 14, de o médico amado. O tema principal do livro de Lucas é Jesus, o Filho do Homem, tendo em vista que ele escreveu aos gregos, e os gregos desejavam conhecer um ser humano perfeito. E Lucas, então, para preencher esse desejo dos gregos, ele escreve e coloca como tema principal a apresentação de Jesus como o Filho do Homem. E ele coloca também o ministério de Jesus, que é aquele que veio buscar e salvar o perdido. Nós temos aqui, também no Evangelho de Lucas, as viagens de Lucas, né? Lucas era um homem que viajava muito, talvez até mesmo pela profissão dele. Ele era médico, então ele relata no seu evangelho algumas jornadas, e a gente tem aqui o relato da jornada, né, de Jesus com relação ao seu nascimento em Belém. Lembrando que Jesus nasceu em Belém para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. Jesus é chamado de o Pão da Vida. Belém em hebraico é Bethlehem, que significa casa do pão. Então o pão da vida tinha que nascer na casa do pão. Então ele descreve o ministério de Cristo na Galileia, na Judéia e na Pérea, e por fim em Jerusalém. Então aqui a gente tem dois relatos, né, interessantes sobre as jornadas de Jesus. A jornada de Jesus quando ele nasceu, as jornadas de Jesus de acordo com Lucas relatando aí o seu ministério, que começa na Galileia e se encerra em Jerusalém. Vamos para o capítulo 1 de Lucas. Então aqui a gente vai observar que Lucas escreveu o seu evangelho a partir da inspiração do Espírito Santo, mas ele deixa claro que também ele fez uma investigação acurada sobre os fatos acerca de Jesus. Ele escreve endereçando o seu evangelho a Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus, que provavelmente era uma pessoa de alta patente no Império Romano, ou de alta importância, tendo em vista que ele utiliza o termo excelentíssimo Teófilo. E esse Teófilo, como tudo indica, era um novo convertido, e ele precisava de informações, né, para que a sua fé ficasse cada vez mais alicerçada, mais firme. Então, Lucas ele vai escrever com essa finalidade, tendo em vista que ele está escrevendo para o mundo greco-romano, mostrando que Jesus é aquele que veio buscar e salvar o perdido. Lucas, no capítulo 1 do seu evangelho, ele registra 4 visitas importantes. A primeira delas é a visita de Gabriel, o anjo, a Zacarias, tá, do versículo 1 até o 25. Nesse grupo de versículos, a gente tem aqui a informação que isso aconteceu nos dias de Herodes, rei da Judéia. Esse Herodes aqui é Herodes o Grande. E esse Herodes o Grande, ele era um rei que perseguiu os judeus, né? Ele não foi muito bondoso para com os judeus. No entanto, nesse tempo, né, o sacerdote Zacarias e sua esposa
faziam toda a diferença dentro do judaísmo, porque eles eram pessoas fiéis, oravam, serviam a Deus de maneira piedosa. E foi a providência de Deus que escolheu Zacarias para queimar incenso, pois esse ministério cabia a um homem, mas apenas uma vez na vida. Por toda a sua vida de casado, ele orou por um filho, e agora ele estava ali orando, e Deus anunciava a resposta às suas orações. Lucas menciona anjos 24 vezes nas Escrituras, mas dá o nome de apenas dois, Gabriel e Miguel. E é o anjo das mensagens de Deus, que é o Gabriel, que fez a visita a Zacarias. Nós temos aqui também, que uma das primeiras palavras vindo do céu a uma pessoa relatado aqui em Lucas é a palavra ou a expressão não temas. Então isso ocorre com frequência dentro do relato do Evangelho de Lucas. A gente tem lá no capítulo 1, versículo 13, 30, capítulo 2, versículo 10, capítulo 5, versículo 10, dentre outros. Lucas usa 19 vezes expressões de alegria, de prazer e de regozijo. Zacarias pedia um sinal quando disse: como saberei isto? E o sinal foi ele ter ficado sem falar, sem falar. Então, o Zacarias ele teve uma grande honra vindo da parte de Deus, que premiou a sua fidelidade, que foi o fato dele ter sido pai, de modo milagroso, extraordinário, do último e maior de todos os profetas. Por quê? Porque ele teve uma honra que os outros profetas não tiveram. Os outros profetas anunciaram o Messias, mas não o conheceram pessoalmente e nem estiveram na presença dele para apresentá-los à nação. João Batista já teve esse privilégio de anunciar o Messias e ele mesmo ter apresentado à nação o Messias Jesus. A segunda visita importante descrita no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 1, está no versículo 26 até o 38, que é o anjo Gabriel visitando Maria. 6 meses depois que o anjo Gabriel visita Zacarias e sua casa e a esposa dele, Isabel, fica grávida, ele vai visitar Maria em Nazaré e diz-lhe que ela será a mãe do Messias. Ela estava noiva de José, um carpinteiro, e era descendente de Davi e também virgem. Naquela época, o noivado equivalia a casamento, e desfazer o noivado era como um divórcio. Isso explica porque chamam José de seu marido antes de se casarem de fato. A saudação literal de Gabriel foi: alegra-te, muito favorecida. Embora Maria fosse devota, foi a graça de Deus que fez com que ele a escolhesse, e não somente por causa do caráter dela. Maria, ela é abençoada entre as mulheres, mas não é acima, ou não está acima das mulheres. Isso a Bíblia deixa bem evidente. A vinda do Filho de Deus à Terra envolvia não apenas nossa salvação pessoal, mas também o cumprimento das promessas do Senhor ao seu povo Israel, conforme os versículos 32 e 33 aqui de Lucas, capítulo 1. Maria, diferentemente de Zacarias, tinha fé de que Deus faria o que prometeu. Ela pergunta: como será isso? E ela não perguntou: como pode ser isso? Então é uma pergunta: como será isso, que demonstra que ela creu fielmente na palavra do mensageiro de Deus. Jesus não podia ser concebido no ventre da forma natural, já que ele existia antes de sua mãe. O nascimento virginal foi um milagre do Senhor que trouxe o Filho de Deus ao mundo sem nenhuma mancha de pecado em sua natureza humana. Maria entregou-se ao Espírito Santo, sabendo muito bem
que enfrentaria vergonha e que seria mal compreendida por parte de muitas pessoas. A terceira visita, descrita aqui no capítulo 1 de Lucas, é a visita de Maria a Isabel. Zacarias e Isabel viviam em uma das cidades sacerdotais, portanto Maria teve de viajar para ir até lá. Quando ela chegou e saudou Isabel, começaram a acontecer coisas maravilhosas. Isabel louvou a Deus pelo que o Senhor fez a Maria, e João Batista estremeceu de alegria ainda no ventre de sua mãe. Percebam que Isabel chama Maria de a mãe do meu Senhor, que é um título apropriado. Acima de tudo, exaltou-se a fé de Maria. O cântico de louvor de Maria é chamado de Magnificat, que é uma palavra latina para exaltação. E nesse cântico, Maria demonstra que conhecia as Escrituras, pois em seu cântico há pelo menos 15 citações do Antigo Testamento ou alusões ao Antigo Testamento. Devemos também observar que Maria reconhece o Senhor como seu Salvador. É o Filho que ela está carregando em seu ventre, e ela o chama de o seu Salvador. Então ela louva ao Senhor pelo que ele fez por ela, por todos os que o temem e por Israel, seu povo. Literalmente, ela está ali exaltando que Deus está cumprindo as promessas de Deus, que Deus fez a Israel, principalmente a promessa de trazer ao mundo, à nação, o seu Messias. Bom, a gente tem aqui a quarta visita descrita em Lucas capítulo 1, que é Deus visita o seu povo, no versículo 57 até o 80. Aqui nós temos dois relatos envolvidos, que é o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias. O tema principal desse hino de louvor é que Deus visitou e redimiu o seu povo, de acordo com o versículo 68. Então, o menino chamado de João, que significa graça de Deus, foi o mensageiro do Messias, o qual traria salvação para os pecadores perdidos e um dia libertaria Israel de todos os seus inimigos. Zacarias pega as promessas e as alianças de Deus literalmente e espera que ele as cumpra. Zacarias, nesse belo cântico, apresenta diversas imagens que simbolizam a salvação que temos em Jesus Cristo. Redenção da escravidão, versículo 68, libertação dos inimigos, versículo 74, redenção dos pecados, versículo 77, e o alvorecer de um novo dia, versículos 78 e 79, que está associado a Isaías capítulo 9, versículo 2. Então, devemos observar que aqui a ênfase está na palavra salvação. Versículos 69, 71 e 77. Lucas capítulo 2. Nós temos aqui do versículo 1 até o 7, o relato sobre o advento do nascimento de Jesus. Muito antes de César Augusto lançar seu decreto, Deus ordenara que Jesus nasceria em Belém. A profecia está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Talvez a difícil jornada de 3 dias de Nazaré a Belém tenha levado mais tempo por causa do estado de Maria. É provável que a hospedaria fosse uma típica caravansará, que é uma estalagem pública do tempo de Jesus lá no Oriente. Essa caravansará era uma estrutura de 2 andares, o de baixo era para os animais, construída em volta de um pátio onde os viajantes acampavam. Jesus deve ter nascido em uma das baias para gado e a manjedoura foi a sua cama. Aqui nós, no versículo 8 até o 20, do capítulo 2 de Lucas, a gente tem o anúncio. Na época, considerava-se que os pastores estavam no degrau mais baixo da escala social. O trabalho deles não apenas os mantinha afastados do templo e da sinagoga,
mas os tornavam impuros sob o aspecto cerimonial. Contudo, Deus, em sua graça, anunciou o nascimento do Salvador primeiro aos humildes pastores, conforme está no capítulo 1 e o versículo 52 de Lucas. Os primeiros embaixadores humanos do Evangelho foram pastores humildes que se apressaram para ver o menino e depois contaram para todos os que viram e ouviram, conforme está em Atos capítulo 4 e o versículo 20. Aqui nós temos a adoração, que vai do versículo 21 até o 40, do capítulo 2 de Lucas. Jesus tinha nascido sob a lei, conforme a gente pode ver lá em Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Por isso foi circuncidado no 8º dia de vida, conforme a gente vê prescrito lá em Gênesis 17:12, e recebeu o nome de Jesus, que significa Jeová é a salvação. Todavia, José e Maria tinham de obedecer a mais duas leis do Antigo Testamento: a purificação da mãe depois de 40 dias, conforme Levítico 12, e a redenção do seu primogênito, conforme Êxodo, capítulo 13, versículo 1 ao 12. O Redentor, olha que interessante, o Redentor humanamente foi redimido. Como Maria e José eram muito pobres para comprar um cordeiro, levaram 2 aves. Havia um remanescente de judeus crentes que esperava pelo Redentor, de acordo com o versículo 38. Simeão e Ana faziam parte desse remanescente. Não sabemos como era o velho Simeão, mas provavelmente tinha muita idade. O Espírito ensinou e guiou, de modo que ele estava lá quando Maria e José chegaram com o bebê, o menino Jesus. O que é notável em seu hino de louvor é a inclusão dos gentios. Agora ele estava pronto para morrer, pois vira o Messias. Simeão bendisse a Deus e abençoou Maria e José, todavia não abençoou o bebê, porque Jesus é a fonte de toda bênção. A profetisa Ana teria 84 anos de idade. Ana, assim como Simeão, estavam no lugar certo, no momento certo, e ela contou aos outros o que vira. Do versículo 41 até o 52, a gente tem aqui o maravilhamento. A lei exigia que os homens judeus fossem a 3 celebrações em Jerusalém todos os anos, conforme Deuteronômio 16 e 16. Mas nem todos obedeciam a essas exigências. A única celebração a que todos tentavam comparecer era a Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, idade em que se tornava o filho da lei, o chamado Bar Mitzvah, foi a essa celebração com Maria e José. Os amigos e parentes viajavam juntos e transformavam isso em uma ocasião festiva. As mulheres e as crianças iam à frente da procissão e os homens na retaguarda. Jesus era uma criança tão obediente que Maria e José não temiam que ele fizesse coisa alguma errada. Imagine a surpresa deles quando não conseguiram encontrá-lo. Jesus enchia-se de sabedoria, de acordo com o versículo 40, e no templo suas perguntas e respostas causavam admiração aos doutores. Jesus era consciente de sua missão especial de estar na casa de seu pai. Nazaré não era um lugar fácil para um rapaz crescer. Maria teve outros filhos, conforme Mateus capítulo 13, versículo 54 a 58, de modo que Jesus cresceu em uma casa cheia e provavelmente bastante modesta. Lucas capítulo 3. Lucas apresenta 5 descrições do ministério de João Batista. A primeira descrição é que ele era o construtor de estradas, versículo 1 até o 6. Por quê? Porque ele foi quem abriu, e preparou o caminho para a chegada do Messias. A segunda descrição do ministério de João Batista, ele é descrito como o lavrador, versículo 7 até o 9. João descreve-se como um lavrador que derruba a árvore, que não produz frutos e que vigia as serpentes que fogem dos campos em fogo. João foi à raiz das coisas e chamou as pessoas ao arrependimento. A ira virá e a única forma de preparar-se para o julgamento é afastar-se do pecado e crer
no Salvador. João precedeu Jesus porque a pregação de julgamento do pecado deve vir sempre antes da declaração da graça salvadora. Primeiro a condenação, depois conversão. Terceira descrição do ministério de João Batista, ele é descrito como o Consolador, do 10 ao 14, versículo 10 até o 14. João reservou tempo para aconselhar pessoalmente as pessoas e prepará-las para o batismo e a nova vida de fé. De forma geral, ele admoestou as pessoas a serem generosas, a compartilhar o que tinha, ele estimulou os coletores de impostos a serem honestos e os soldados a serem justos. João também agora é descrito como a testemunha, versículo 15 ao 18 e versículo 21 e 22. João não veio para falar de si mesmo, mas para testemunhar do Filho de Deus. E por último, João é descrito como o mártir, versículo 19 até o 20. Lucas não apresenta um relato completo da prisão e do martírio de João Batista, porém Mateus e Marcos o fazem. Mateus 14, versículo 1 a 12, Marcos 6, 14 ao 29. Seu ministério foi breve e talvez pareça ter sido um fracasso. No entanto, ele cumpriu sua obra e agradou o Senhor. Nota sobre Mateus capítulo 3, versículo 23 ao 38. Mateus 1, 1 a 17 apresenta a genealogia de José, o pai adotivo de Jesus, e mostra o direito legal de Jesus ao trono de Davi. Lucas apresenta a genealogia de Maria, que prova os direitos naturais de Jesus ao trono. Desse modo, Eli é o pai de Maria. O versículo 23 afirma: Jesus era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, isto é, nascido de Maria, filho de Eli. Em geral, pensava-se que Jesus fosse filho de José. Não se punha o nome da mãe na genealogia, portanto, a genealogia não cita o nome de Maria. Lucas mantém seu foco em Jesus, o Filho do Homem, e traça sua genealogia até Adão. Paulo vai fazer uma comparação entre o primeiro e o último Adão, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 45. Então encerra aqui o nosso vídeo, ficou um pouco mais longo, tendo em vista que a gente teve que dar uma pequena introdução e falar sobre 3 capítulos. Lembrando que a base dos nossos comentários é tirado lá do comentário bíblico Wiersbe. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.